Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, Jesus. Evangelista Jefferson. Cumprimento a Igreja com a Santa, gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Louvo a Deus pela sua vida, também por esse ministério. Agradeço também o vosso pastor Davi, que me fez o convite para poder estar aqui nesta noite. E como ele falou, já estava num tempinho de assim de se falar, pegou uma tempestade aí, uns dias mal que eu passei, tem conhecimento do fato. Mas eu louvo a Deus, Deus é aquele que cessa a tempestade. Amém? E eu agradeço também por ver que está sendo comemorado mais um ano de vitória para essa igreja. A Bíblia diz que a igreja de Deus levantou, a porta do inferno não vai prevalecer. Aqui não é diferente. Amém? Abra comigo a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, para nós ganharmos tempo. Eu quero estar em 25 minutos, tenta concluir Evangelho de Mateus, no seu capítulo de número 11, um texto bem conhecido. Esse texto aqui acho que tu conhece desde cor. Mateus capítulo 11, versículo 28, 29, versículo 30. Os que acharam, digam amém. Amém. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Vinde a mim todos, porque estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quero perguntar nesta noite, pergunta para ele: você conhece o maior pregador do Evangelho? Amém? Sobre isso que vamos falar nesta noite, sobre o maior pregador do Evangelho. Amém? Pode se sentar em nome do Senhor Jesus. Podemos ver que quando o pastor foi me falar o tema sobre que é pregar o Evangelho, sobre a pregação do Evangelho, eu fiquei a meditar um pouco dentro desse tema. E aí, nessa meditação, o Espírito Santo me trouxe a memória, a lembrança sobre o maior pregador do Evangelho que nós temos nas Escrituras Sagradas. Aquele que mais ganhou alma e que mais teve amor pelas vidas, sem tirar nada delas, pelo contrário, acrescentando cada vez mais nelas, para que elas pudessem obter mais ânimo para poder estar caminhando diante a presença do Senhor. Se formos parar nessa noite para perguntar a opinião de cada um no seu contexto bíblico, de quem é para você o maior pregador do Evangelho, uns vão dizer que talvez seria o apóstolo Paulo, por ser um homem erudito, um homem que tinha um amplo conhecimento das Sagradas Escrituras, aquele que aprendeu aos pés de Gamaliel, que quando alguém botou a mão sobre ele para o prender, ele tinha argumento de defesa e tinha argumento também de ataque para poder dizer: ei, por que vocês estão me prendendo? Eu tenho dupla cidadania, eu sou judeu, mas eu também sou romano. E quando os homens olharam aquela eloquência de Paulo, alguns até soltaram ele da prisão por algum momento, porque sabia que ele tinha conhecimento do assunto. Em outras opiniões, talvez, se formos parar para pensar, alguém vai dizer que um grande pregador do Evangelho foi Pedro, e meio não ser letrado, mas numa tacada só ganhou várias almas. E quando foram somatizar e para batizar aquelas vidas, chegaram à conclusão que tinha mais de 3.000 almas para poder ser batizada, para poder receber do Espírito Santo. Houve um outro grande pregador do Evangelho, que a Bíblia chama de Filipe, que prega para o Etíope, no caminho na carruagem, e a Bíblia diz que ele é transportado para Azoto e chega em Cesareia, e com isso ele continuou pregando o Evangelho, que a Bíblia diz que ele alcançou uma cidade pregando o Evangelho. Mas todos esses pregaram bem, e muitos outros, até mesmo no Antigo Testamento, como foi Noé, que pregou a salvação, para que o povo se arrependesse. Mas eu chego à conclusão que o maior
maior pregador do Evangelho, que é aquele que não mudou e nunca mudará, é Jesus Cristo. Porque Ele continua falando a mesma mensagem, Ele continua falando a mesma linguagem, Ele continua com o mesmo amor. Porque se olharmos nos tempos atuais, alguns vão dizer que na mídia esses são os grandes pregadores do Evangelho, mas a maioria deles já se corrompeu o seu caráter, já se modificaram a sua forma de expressar a verdade salvífica de Cristo. Mas Jesus não, Ele continua sendo o mesmo hoje e será eternamente. Os grandes pregadores de hoje mudaram o seu caráter, mudaram a sua perspectiva, não querem mais saber de pregar a salvação, porque não dá ibope, quer pregar aquilo que vai agradar o povo, para que os seus bolsos venham ser cheios. Mas o grande pregador do Evangelho ainda usa você e usa eu com humildade para falar que Ele vive e reina para todo sempre. Vai voltar para buscar a sua igreja. Sabe qual é o diferencial dos grandes pregadores que alguns chamam de hoje para o grande pregador do Evangelho, Jesus Cristo? O diferencial está também na sua roupagem. Jesus usava uma espécie mais ou menos de vestido, que a qual não deixava expor a sua nudez e nem muito menos a sua sensualidade, fazendo com que todos que viessem ver Ele entendessem que Ele é o Cristo, o Salvador da humanidade. Mas hoje a gente vê que os grandes pregadores do Evangelho mudaram até a sua maneira de vestir, mudaram a sua maneira de falar. As vestes já não é mais ajustada, é calça apertada no corpo que parece até veste de mulher. Mudaram o seu jeito de ser, estão mudando o seu caráter. E a Bíblia já nos ensinou que o homem não pode ter traje de mulher e nem mulher pode ter traje de homem. Ei, Deus continua sendo o mesmo. Ele ainda há de descer e consertar a casa, porque a bagunça que está não vai durar por muito tempo. Jesus logo vem para poder consertar a casa. E aí a gente nota e percebe que o grande pregador do Evangelho, na minha opinião, Jesus Cristo, pregou sermões lindos e ao mesmo tempo sermões simples. Se você olhar Mateus 5, qual o sermão que ele prega? O sermão da bem-aventurança. E ele vai de encontro àquilo que o povo necessitava de ouvir e não daquilo que o povo precisava ouvir. Porque aquilo que eu preciso vai encher somente o meu ego, mas aquilo que eu necessito vai fartar a minha alma para que eu tenha mais desejo de buscar ao Senhor. E hoje sim é uma grande necessidade de falar-se mais de Jesus Cristo do que falar de balelas que vai apenas preencher o ego do homem. E aí a gente percebe dentro do texto que nós acabamos de ler, ele prega mais um dos seus sermões simples. E ele vem dizendo que: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quando começa a perceber, Jesus ele tem uma maneira diferenciada de pregar o Evangelho. E a maneira que Jesus tem de pregar o Evangelho, ele usa o estilo chamado parábola. Esse estilo ele consegue prender a atenção do povo. Ele olha para Deus e diz: Senhor, muito obrigado, porque tu ocultaste as coisas dos sábios e dos instruídos e revelaste aos meus pequeninos. Jesus se sente maravilhado de pregar sobre parábola. Ele começa a observar fatores do dia a dia e extrair a parábola para que o povo pudesse entender essa linguagem simples e santa. Eu me lembro que quando Jesus ele observa o fato do dia a dia, ele extrai uma parábola que está em Mateus capítulo 13, que ele vai dizer que é a parábola do semeador, aonde ele vai dizer: eis que o semeador saiu a semear, e você conhece bem essa história. A parábola que ele vai trazer a exemplificação através daquelas sementes, que são sementes que simbolizavam a própria Escritura, que é aquele que ouviu e deixou penetrar dentro do seu coração, produziu fruto a 100, a 60, a 30 por um. Ou seja, ele continua expressando, ensinando o povo através de uma linguagem simples e ampla. E quando eu olho Jesus falando esse texto, eu começo a entender que Jesus ele prega de uma maneira diferenciada. Quando Jesus profere esse texto, vinde a mim, a primeira coisa que eu começo a observar é que Jesus ele está nos concedendo uma ajuda.
uma ajuda para que haja uma mudança dentro das nossas vidas. Porque toda mudança, ela tem que começar de dentro para fora. Não pode começar de fora para dentro. Quando a mudança é apenas do lado de fora, fica uma mudança aparente, que aqueles que não conhecem, não têm intimidade com Deus, vai dizer que é santo, vai dizer que é homem de Deus. Mas quando a mudança é dentro do seu interior, aquele que tem o discernimento do Espírito, talvez vai observar que do lado de fora a pessoa não está bem trajada, mas vai ver que dentro dela tem um tesouro que não é tesouro de barro, mas é a presença de Deus, que faz com que a pessoa glorifique e bendiza o nome santo do Senhor. Aleluia. A segunda coisa que eu começo a observar ainda nesse primeiro versículo 28, Jesus ele disse: vinde a mim todos. A segunda questão, no versículo 28 ainda, Jesus está fazendo o quê? Um convite para todos, sem fazer exceção de pessoas, desejando que todos estejam na sua presença, desejando que todos venham diante da sua casa para poder adorar a Ele. Eu tive a informação, e alguns aqui talvez sabem disso, que alguns meses atrás aconteceu um encontro chamado Encontro Ecumênico, que foi ali no bairro de Guadalupe, aonde foi reunida todas a religião, exceto os evangélicos. Não deixaram que os evangélicos participassem dessa reunião. Sabe por quê? Porque os evangélicos representam a presença de Deus, e aonde Jesus está, com certeza alguma coisa acontece. Excluíram aqueles que são servos de Deus desse encontro ecumênico para poder discutir religiões a respeito do Brasil que nós vivenciamos. Mas eu louvo a Deus que o povo não foi, o seu servo não foi também, talvez porque o próprio Deus não permitiu para que não houvesse uma divergência, porque a igreja no meio de idólatras vai dizer que a idolatria é errado, vai dizer que a idolatria é pecado. Então por isso, quem sabe, Deus não permitiu que o povo dele não participasse desse encontro ecumênico. Mas eu louvo a Deus que na sua palavra é diferente. Ele não faz exceção de pessoas. Qualquer religião, qualquer pessoa de outra religião, se quiser vir na casa de Deus, as portas vão sempre estar abertas para poder ouvir a palavra do Senhor. É por isso que ele disse: vinde a mim todos. Que todos é esse que Jesus está dizendo para vir na sua presença. Eu entendo que quando Jesus disse vinde a mim todos, parece que eu vejo Jesus falando: você é macumbeiro, pode vir na minha casa ouvir a palavra. Você é católico, pode vir da minha casa ouvir a palavra. Você estava envolvido no tráfico, na prostituição, mas pode entrar dentro da minha casa para ouvir a palavra, que ninguém vai te embarrear. Pode vir a mim todos. Eu louvo a Deus que na última vez que eu preguei aqui, eu me lembro que entrou um homem embriagado para poder ouvir a palavra, porque Jesus ele permite que todos venham à sua presença. E além do mais, o homem teve uma tamanha reverência que no final do culto ele me parou e falou comigo: ei, eu entrei dentro da igreja, mas o meu copo de cachaça eu deixei lá fora, porque eu reconheço que dentro da casa de Deus é lugar santo, e eu não posso entrar aqui dentro com um copo de bebida. Eu me lembro que o pastor Davi até orou por ele. Ele falou: não, no momento eu não vou dizer para você que vou aceitar, eu não vou mentir, mas eu recebi a presença de Deus dentro desse lugar. Sabe por quê? Jesus está convidando todos para vir à sua casa. É por isso que o culto é feito de portas abertas. O único culto que é feito de porta fechada é o culto chamado de doutrina. Mas fora disso não, as portas vão sempre estar abertas para que possamos adorar ao Senhor. É por isso que ele disse: vinde a mim todos. E quando Jesus fala esse texto, eu me lembro de uma experiência que alguns anos atrás eu vivenciei. Eu passei por uma igreja tradicional que hoje todos conhecem, que é batista, que alguns falam que é crente frio, gelado. Só que eu entendo que às vezes naqueles que a gente chamamos de crentes gelados, frios, eu entendo que no meio desse povo Deus levanta pessoas que são pentecostais, que têm desejo de fazer a obra. E às vezes eu percebo que às vezes no nosso meio assembleano, alguns são até mesmo pentecostais avivados, mas existem crentes que estão dentro da assembleia que não são assembleianos. Eles estão por estar, vêm por vir, mas eu entendo que às vezes dentro de uma batista tem crente pentecostal que o Senhor também levanta. Eu me lembro que dentro dessa igreja que eu congreguei por alguns anos,
Eles decidiram fazer um acampamento diferenciado. Sabe qual foi? O acampamento de levar somente ímpios. Botaram 2 ônibus de ímpios. E sabe qual tipo de ímpio que eles levaram? Ímpio que pertencia à facção criminosas. 2 facções diferenciadas. E olharam para o dirigente e falaram assim: tu é maluco, tu é doido. E ele falou: eu creio no Deus que eu sirvo, que Deus vai fazer obra em alguma dessas vidas. E falaram para ele: tu vai levar 2 facções para dentro de um sítio. Esses homens vão se matar lá dentro. E eu quero ver depois o que você vai fazer quando os recursos humanos bater na igreja. Ele falou: ei, Deus mandou fazer essa obra, eu vou fazer essa obra. E ele chegou para mim e falou: Jefferson, pode me ajudar? Eu falei: posso. Dar a aula do escola dominical pela manhã para ele, mais você e mais alguns. Falei: amém, vamos. Quando chegou lá, levaram os homens. Deus é tão poderoso que as 2 facções ficaram no mesmo lugar, num sítio intiguar, e não se desentenderam. Era um jogando bola com o outro, era um brincando com o outro, como se fosse irmão. Sabe por quê? Quando a presença de Deus está, o diabo tem que sair, não tem facção A, não tem facção B, porque reina é a presença do Todo-Poderoso. Aí teve um lá que o diabo botou para se manifestar, mas foi expulso no nome de Jesus. E aí aquele incrédulo olhou para o líder e falou assim: você levou todos, eu quero ver se esses 100 aí que você levou vai se converter. Ele olhou para aquela pessoa incrédula e falou: os 100 não podem se converter, mas dentro desses 100, se 3 ou 4 se converter, para mim já é uma alegria muito grande. Eu louvo a Deus que daqueles 100, pelo menos uns 5 ou 7 se converterem, estão na presença de Deus até agora. Porque aonde Jesus está, alguma coisa acontece. E aí a continuação do texto vai nos dizer: vinde a mim todos, e ele vai explicar na segunda parte, todos os que estão cansados. Por que Jesus faz convite para quem está cansado? Aí eu te pergunto: quem está cansado consegue fazer alguma coisa? Depois de uma jornada de trabalho, o que você quer? Você quer descansar o seu estado físico ou mental ou emocional. Você não quer que ninguém te incomode, você não quer que o telefone toque, você não quer que ninguém te chame até aquele período de descanso acabar. Mas Jesus, ele é tão sábio que ele conhece o ser humano mais do que o próprio ser humano. Ele faz esse convite a todos os que estão cansados. Sabe por quê? Deus me fez entender uma questão, uma revelação dentro desse texto. Quem está cansado, pastor, se rende. Quem está cansado não mede esforço. Já viu uma pessoa que está cansada com bolsa pesada? Pode ser uma pessoa desconhecida e olha para ela e fala: quer que eu te ajude a levar essa bolsa? Ela vai dizer: quero. Sabe por quê? Está cansada. Não quer carregar peso e não quer carregar fardo. Sabe o que eu vejo com isso? Talvez você pregue com uma pessoa, convida para vir para a igreja, a pessoa diz: não vou. Deixa eu curtir minha vida aqui, deixa eu beber, deixa eu fazer acontecer. Mas Jesus, sabe o que eu entendo? Ele não mede força com ninguém. Há quem pensa que Deus está degradando o diabo, apontando a sua espada. Não, ele manda só um anjo destrói tudo. Um anjo só destruiu 185 mil dos assírios. Então Deus, ele não degradia com o diabo. Ele usa você na autoridade de Jesus para poder expulsar o demônio da vida de quem quer que seja. Então eu começo a entender que Deus, ele está assentado no seu trono de glória. Observe bem a palavra. Deus não está sentado. Sentado é a postura que eu ou você está em um momento para ouvir a palavra. Deus está assentado. Sabe o que isso quer dizer? Ele está assentado sobre um trono de glória, revestido de poder e de majestade, aonde os anjos estão ao seu redor, dizendo: santo, 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 santo seja o Senhor dos exércitos. Deixa eu correr que as horas estão indo embora. A Bíblia nos diz, ou melhor dizendo, ainda interpretando essa parte da história, ele está sentado sobre um trono de glória. E como ele não se cansa, aí é por isso que ele usou Jesus para dizer: vinde a mim todos que estão cansados. Talvez você já pregou com uma pessoa, convidou e a pessoa não veio, até você mesmo se cansou e disse: eu não vou chamar mais, não vou pregar mais, porque não quer vir. Mas Jesus nesta noite está dizendo para você: não perca o teu foco, não perca o seu objetivo. Jesus vai vencer essa pessoa pelo cansaço. Uma hora ela vai se
cansar da vida que está levando. Uma hora o negócio vai se estreitar e Jesus vai vencer pelo cansaço. Ele não mede força para ninguém. Você às vezes que está aqui nesta noite, um dia você já esteve lá fora. E como é que você veio? Você veio cansado da vida mundana. Foi aí que Jesus jogou o seu anzol e te puxou para a presença de Deus. Ele vai vencer aquele que você está orando para vir para a casa de Deus pelo cansaço. É pelo cansaço que ele vai vir para a presença de Deus. Continuação do texto. No versículo 29 ele vai dizer: tomai sobre vós o meu jugo. Quando eu começo a ver que Jesus está dizendo tomai sobre vós o meu jugo, a gente tem que entrar na interpretação da época. Naquela época se usava animais para puxarem cargas pesadas. E sobre esses animais se colocava um jugo. O que era o jugo? Era uma peça de madeira reta, que tinha duas cordas arredondadas que ficava sobre o pescoço dos bois, porque bois aguentavam carregar fardos pesados. Então fazia eles carregar aqueles fardos pesados. Eles não poderiam ir para outra direção a não ser para a direção que eles estavam sendo guiados. Eles puxavam um arado, que era isso que eles faziam, de carregar aquele jugo pesado. Existia o jugo que era o jugo humano, que era uma espécie de bastões que colocava-se sobre as costas, para poder dividir o peso daquele que carregava o fardo pesado, para não fraturar a sua coluna. Então Jesus começa a observar esse acontecimento e daí ele extrai esta mensagem: vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo, porque eu sou manso e humilde de coração. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Quando a pessoa está no mundo, se coloca sobre ela um fardo pesado. Quando a pessoa está assim na presença de Deus, o inimigo fica sobre os ombros dela, como fez com aquela mulher que ficou há 18 anos andando encurvada, ficou debaixo de um jugo. Mas Jesus disse: quando alguém vem a mim, eu troco meu jugo. Esse jugo que te fazia chorar, esse jugo que te fazia sofrer, esse jugo que te fazia não querer mais buscar a presença de Deus, você vai se sentir levinho e vai querer vir mais para a casa do Senhor, adorar e bendizer o nome de Deus. Tomai sobre vós o meu jugo. Porque o inimigo quer botar um jugo sobre uma pessoa. E enquanto essa pessoa não aceita Jesus, não reconhece que está no erro, ela vive sobre um fardo pesado. E sabe o que é o interessante da continuidade do texto? Para mim aqui começar a encerrar. Ele vai dizer: aprendei de mim, porque eu sou manso, humilde de coração. A primeira coisa que Jesus fala: aprendei de mim. Efésios 5, versículo 1 está escrito: sede imitadores de Deus, como filho amado, andando em amor como Cristo Jesus andou e a si mesmo se entregou como sacrifício a Deus em cheiro suave. Eu começo a perceber dentro desse texto Jesus mandando nós aprendermos dele. Porque hoje vivemos um tempo de muitas informações, de muitas novidades. E o que está faltando para a igreja no século atual é aprender mais de Jesus Cristo. É aprender mais dele. E para aprender dele tem que ter a mesma característica que ele tem: ser humilde e manso de coração. Porque quem não aprende debate, quem não aprende não tem instrução também para poder ensinar. Mas quem aprende com Jesus vai se tornar um grande homem e uma grande mulher. Se coloque de pé nesta noite. Aí Jesus encerra o texto dizendo: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. O descanso da alma de um homem ou de uma mulher, como se finda a sua missão na terra, não está no purgatório, como alguns religiosos dizem por aí. O descanso para o homem de Deus, para a mulher de Deus, está quando nós viemos até Jesus. Esse mesmo texto Jesus pregou com veemência naquele tempo. E ele pregou pela fé. Quando Jesus falou para aquela multidão: vinde a mim,
Jesus estava dizendo, não vinde a mim tocar na minha pessoa física. Jesus estava dizendo, vinde a mim tocar em mim pela fé. Obtei a transformação, a restauração, o renovo, o fortalecimento. Era isso que Jesus estava dizendo para aquele povo naqueles dias. E também hoje Ele está dizendo isso para nós. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E acharei descanso para a vossa vida. Quando essa luta nessa terra terminar, você vai se lembrar que Jesus ele tem um descanso para a sua alma. Você vai se lembrar que vai pensar, meu Deus, valeu a pena chorar. Valeu a pena estar lá na igreja. Valeu a pena, Senhor, estar naquela campanha. Valeu a pena estar reunido com meus irmãos de oração. Hoje eu recebo o descanso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A obra que você tem feito para Ele, Ele um dia vai te dar descanso. Ele um dia vai te dar recompensa. Tudo que você tem feito para o Cristo, para o Deus Todo-Poderoso, Ele vai ter o reconhecimento dele mesmo. Glória a Deus, aleluia. Eu poderia falar mais desse texto, ou melhor dizendo, dessa história, mas eu vou parar por aqui por causa das horas. Mas nesta noite troca o seu fardo com Cristo, para que as suas lutas não venham a ser tão pesadas como tem sido, porque Ele há de renovar a sua vida. Dê a mão ao seu irmão com a sua cabeça, eu vou estar orando por você nesta noite. Aleluia, agradecido seja o nome do Senhor. Vou estar intercedendo pela sua vida. Mas nessa noite eu queria te fazer um apelo. Você que tem sentido o seu fardo pesado, você que não tem aguentado as cargas da vida, tem olhado para Deus e falado, Senhor, se tu me der força, eu vou parar, eu não vou conseguir resistir, Senhor. Essa situação que eu estou vivenciando, Pai. Se você se encontra assim nesta noite, precisando de um renovo, de um fortalecimento do seu você está orando e intercedendo pela sua vida. Você que precisa trocar esse fardo pesado. Você que precisa renovar as suas forças. Se você se encontra assim nesta noite, esta é a hora. Este é o momento de Jesus renovar a sua força. Saia do seu lugar e venha na frente para que eu possa estar intercedendo e clamando pela sua vida, para que o Senhor venha te dar vitória. Aleluia, agradecido seja o nome do Senhor. Voltar pelo que eu quero fazer, se porventura aqui nesta noite há alguém afastado da presença do Senhor, que precisa voltar para os seus caminhos, que precisa voltar a estar em sintonia com o Pai, porque a Bíblia fala bem claro, homem, se hoje te pedir a sua alma, o que tem preparado, para quem será? Se você se encontra também nesta noite afastado da presença do Senhor, a oportunidade está aberta para você vir e reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador na sua vida. Eu vou estar orando, intercedendo e clamando pela sua vida. Pai amado, Deus eterno, diante da tua presença nos encontramos, Pai querido. Senhor, te pedimos, Deus, que o Senhor venha fortalecer a sua igreja, Pai. Te pedimos, Deus, que o Senhor venha fortalecer Pai. Te pedimos, Senhor, que o Senhor venha tirar, Senhor, toda a carga pesada, Senhor, toda a opressão, Senhor, do inimigo, Pai. Senhor, opera no meio da sua igreja, Pai querido. Renova, Senhor, fortaleça, Pai querido. Senhor, com as mãos, Pai amado, aqueles que iam de vir ainda para esta congregação, Pai amado, a qual já temos preparado, Pai querido. Tira todo o impedimento, Deus. Senhor, esta é a oração que te faço e já te agradeço em nome de Jesus. E assim eu quero agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus.